Uma crise entre um grupo político e um grupo da PM. Uma disputa que, num olhar menos atento, parece envolver setores aliados. Uma queda de braço relacionada a maneiras de encarar qual o papel de agentes de segurança pública. Um momento de definições que, a depender do resultado, pode ter impacto significativo na vida da população do estado mais populoso do Brasil. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Suzana Souza e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta no início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024. Dia seguinte a uma grande dança de cadeiras no comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, trocou 34 coronéis de lugar na corporação. Isso equivale a mais da metade de todos os 63 coronéis da PM paulista. E o Derrite fez mais. Tirou do posto o número 2 da corporação, o coronel José Alexander de Albuquerque Freixo, numa decisão pouco usual. Mudanças dentro da corporação são do jogo. Só que quando tem transferência, ou seja, quando tem dança das cadeiras dentro da PM, isso costuma ser feito a partir de negociações internas, consultas, numa decisão pactuada entre os envolvidos. A forma como o secretário fez as mudanças é que chamou a atenção. Os coronéis ficaram sabendo das transferências pelo Diário Oficial do Estado. E isso gerou revolta entre eles, segundo os repórteres Rogério Pagnan e Carlos Petrocilo, do jornal Folha de São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública paulista divulgou uma nota oficial que tenta justificar o que está acontecendo. A nota diz que reconhece e valoriza o trabalho dos policiais paulistas. E aí afirma o seguinte: desde o início do ano, uma série de promoções por mérito e movimentações de rotina foi efetivada junto às polícias civil, militar e técnico-científica do Estado. Tais medidas são planejadas e executadas a partir de critérios estritamente técnicos, com o objetivo de aprimorar constantemente a atuação policial e reforçar a segurança de toda a população. Se a gente voltar para trás, para cerca de 6 meses atrás, a gente vai achar algo muito interessante. Lá no fim de agosto de 2023, também houve trocas no comando da PM paulista. O secretário, Guilherme Derrite, mudou 3 coronéis de posto. E mudou da mesma forma, sem conversar antes. O trio ficou sabendo também pelo Diário Oficial. O coronelato já estava, então, bastante incomodado. E olha só, a nota com a justificativa oficial usava praticamente as mesmas palavras da nota mais recente. Dizia que a secretaria reconhecia e valorizava o trabalho dos policiais e dizia também que as movimentações eram de rotina a partir de critérios técnicos. Agora, vamos sair do tom oficial e vamos ver o que está por trás dessas mudanças, o que move essas mudanças. Bom, de cara, a queda do número 2 da PM paulista e a dança de cadeiras em postos de comando enfraquecem o comandante-geral da corporação, o coronel Cássio Araújo de Freitas, e expõem as discordâncias internas na área de segurança pública do estado de São Paulo. Essas discordâncias estão em alguns pontos. Segundo a apuração do Rogério Pagnan e do Carlos Petrocilo, os repórteres da Folha que a gente já citou, o agora ex-número 2 da PM, o coronel José Alexander de Albuquerque Freixo, é crítico das operações letais da polícia na Baixada Santista. Ele também é um dos principais defensores da ampliação do programa de câmeras em uniformes da tropa, programa que o governador Tarcísio de Freitas congelou. O substituto do Freixo, o José Augusto Coutinho, seria mais alinhado à política de enfrentamento do secretário de Segurança Pública. As apurações do repórter Bruno Tavares, da TV Globo, também vão nessa linha. Em resumo, boa parte dos coronéis da PM paulista considera que o Guilherme Derrite se intromete constantemente em decisões da polícia, que visam evitar confrontos e ações letais. Essa é uma disputa, portanto, que tem impacto na vida da população. Para algumas pessoas, aliás, é uma questão de vida ou morte. As operações policiais na Baixada Santista, no litoral do estado, têm deixado um grande número de mortos. Elas são motivadas por assassinatos de policiais na região. Aí a PM vai lá, cerca comunidades, realiza blitz e registra oficialmente uma série de confrontos com criminosos. Em 2023, uma operação batizada de Operação Escudo durou 40 dias entre o fim de julho e o início de setembro e acabou com 28 pessoas mortas.
Em 2024, uma outra, batizada de Operação Verão, iniciada em dezembro, já deixou mais de 30 mortos. A polícia diz que está combatendo bandidos e quem morre é quem entra em confronto com as autoridades. Mais testemunhas relatam casos de execução, invasão indiscriminada de casas, omissão de socorro médico quando alguém fica ferido, morte de moradores de rua. Além disso, a efetividade no combate ao crime organizado desse tipo de operação é bastante questionada. A Baixada Santista tem algumas particularidades que fizeram crescer ali a presença de organizações criminosas. Um dos principais fatores é que a região abriga o Porto de Santos, usado como um canal de saída de produtos ilícitos, especialmente cocaína. A presença do PCC, facção criminosa nascida no estado de São Paulo, também se ampliou na área na década mais recente. Segundo a pesquisadora Camila Nunes, do Núcleo de Estudos da Violência da USP, as operações da PM na Baixada Santista, assim como em outras regiões do país, não se relacionam com o combate ao crime organizado. A Camila Nunes disse o seguinte para Isadora Rupp, redatora do Nexo. Se houvesse interesse de fato por parte dos governos, se investiria em procedimentos de inteligência e investigação, que é o que funciona. A operação não é para acabar com o crime, é uma clara reação de vingança. A história da PM brasileira é de imensa violência. Se essas ações resolvessem, seríamos o país mais pacífico do universo. A questão das câmeras nos uniformes, que opõe Guilherme Derrite à parte do coronelato da PM paulista, também expõe uma disfuncionalidade da atuação pública na área de segurança. Fazer um policial usar a câmera é comprovadamente eficaz. A violência contra inocentes cai, o número de mortes e intervenções da PM cai e a segurança dos próprios policiais aumenta. Em 2021, quando os equipamentos passaram a ser usados no estado, o número de policiais assassinados em São Paulo foi o menor em mais de 31 anos. O problema é que programas assim acabam esbarrando no discurso político, um tipo de discurso que tem apelo popular. Um discurso que, na sua versão mais simples e explícita, defende que bandido bom é bandido morto. Um discurso que atropela a complexidade do sistema legal e a presunção de inocência. Um discurso que também não leva em conta uma questão básica. O Brasil não tem pena de morte. Um discurso, aliás, que já foi reproduzido pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo. Num áudio revelado pelo site Ponte Jornalismo em 2015, o Guilherme Derrite, que na época ainda era PM, critica a transferência do tenente Rafael Telhada da rota para o Batalhão do Choque. Olha aí uma outra transferência causando problemas. Ah, e só mais um detalhe, o Rafael é filho do Paulo Telhada, deputado federal que já foi comandante da rota e a quem são imputadas 36 mortes durante suas 3 décadas de atuação como PM em São Paulo. Pois bem, neste áudio que você vai ouvir agora, o Derrite critica abertamente iniciativas da polícia para reduzir a letalidade durante ocorrências. Ele chega a dizer que PM bom tem que ter pelo menos 3 homicídios no currículo. A polícia está, como sempre, querendo reduzir a letalidade policial. Então, os tenentes, principalmente os oficiais, mas sargentos, cabos soldados, que nos últimos 5 anos se envolveram em 3 ocorrências ou mais que tenham resultado evento morte do criminoso, eles estão sendo movimentados. E o Telhada se encaixa nessa lista. E até eu que estou fora da rua há 2 anos, me encaixo, porque o camarada trabalhar 5 anos na rua e não ter 3 ocorrências, na minha opinião, é vergonhoso, Se a dança das cadeiras enfraquece o comandante atual da PM e os coronéis contrários aos rumos tomados pela Secretaria de Segurança Pública, a quem ela fortalece? É claro que fortalece o próprio Guilherme Derrite e o grupo bolsonarista dentro do governo de Tarcísio de Freitas. O Derrite saiu da PM paulista em 2018. Na época, ele era capitão da corporação. Então ele entrou para a política. Foi eleito deputado federal na onda de extrema-direita que tomou o Brasil e elegeu Jair Bolsonaro presidente. Como parlamentar, o Derrite usou a cartilha que movimenta o bolsonarismo, uma cartilha que tem entre os seus pontos o moralismo de costumes e a linha dura na segurança. Ele relatou na Câmara, por exemplo, o projeto de lei que proíbe as saidinhas de presos em datas comemorativas. Projeto que foi aprovado, foi modificado no Senado e agora espera nova votação dos deputados. O Derrite foi reeleito em 2022. E aí foi escolhido pelo Tarcísio de Freitas, ex-ministro de Bolsonaro, para comandar a segurança pública do Estado. Assim, o bolsonarismo, que sofreu um revés com a derrota do Bolsonaro na tentativa de reeleição, garantiu o comando de São Paulo. E aí vale lembrar que esse discurso linha dura está presente há décadas na política paulista. No passado, Paulo Maluf, ex-governador e ex-prefeito da capital, tinha o slogan Rota na Rua, em referência ao batalhão com um histórico de extrema violência. Mais recentemente, o João Dória dizia que bandido que reagisse iria para o cemitério.
O Dória, aliás, foi eleito na onda bolsonarista, mas depois adotou políticas para reduzir a letalidade policial, como as câmeras em uniformes. A questão toda é que hoje existe uma espécie de bolsonarismo paulista. Um bolsonarismo que trava uma disputa com parte dos coronéis da PM do estado. Uma PM que, entre os seus cerca de 80 mil integrantes, tem representantes dispostos a refrear operações policiais com pouca eficácia e privilegiar programas de segurança bem-sucedidos, de acordo com as evidências. Daniel Alves foi condenado na Espanha num caso de estupro. O Marcelo Rubissec escreveu sobre o tema. Marcelo, há quanto tempo de prisão o jogador foi condenado? Bom, o caso pelo qual o Daniel Alves foi condenado, que é bastante sensível, aconteceu em dezembro de 2022, pouco tempo depois da Copa do Mundo do Catar. O Daniel Alves foi acusado por uma mulher de 23 anos de agressão sexual, ou seja, de ter forçado ela a ter relações sexuais sem consentimento em uma boate em Barcelona. No dia, alguns protocolos para casos de assédio em casas noturnas espanholas foram acionados. Enfim, ele foi preso preventivamente em janeiro de 2023 e está preso até agora. Durante todo o processo, ele mudou a versão dele sobre o caso várias vezes, negando no começo que tinha acontecido um ato sexual, mas depois admitindo e dizendo que na verdade teve consentimento e que também ele estava bêbado. Mas hoje, a justiça espanhola definiu que não houve consentimento. E aí ele foi condenado a 4 anos e meio de prisão, sendo que ele já cumpriu 13 meses. O Ministério Público Espanhol estava pedindo 9 anos de condenação, mas a pena foi atenuada por causa do pagamento de uma multa de 150 mil euros que o Daniel Alves pagou com a ajuda da família do Neymar, segundo a apuração do portal UOL. E Marcelo, como esse caso pode impactar o meio do futebol? Olha, eu conversei com a Alicia Klein, jornalista do UOL e do Sport TV, e com a Diana Mendes, historiadora do futebol e professora na British Columbia University, no Canadá, para entender justamente quais os efeitos que podem vir dessa condenação. E as duas falaram uma coisa parecida, que existe um certo ineditismo nesse caso, não só pelo fato de que o Daniel Alves é um dos jogadores mais famosos do mundo, mas porque a impressão agora é de que teve uma quebra num certo ciclo de impunidade. Quer dizer, mesmo sendo rico e famoso e tudo mais, ele foi condenado e deve passar um período preso se a sentença for mantida depois dos recursos. A Alicia Klein falou que esse caso deixou bem exposta também aquela cultura de cumplicidade entre os homens, e aqui especificamente dentro do meio do futebol. E por mais que esse caso possa dar um exemplo, porque se você cometer um ato assim você vai ser punido, isso não quer dizer que essa cultura de cumplicidade vai mudar de uma hora para outra. E a Diana Mendes também falou que o caso pode furar um pouco essa bolha dos jogadores super famosos que parecem que estão isolados do mundo real. E ainda dependendo de como for o cumprimento da punição, pode servir de exemplo para outros tantos homens na sociedade que estão fora desse mundo do futebol. O texto do Marcelo você lê em nexosjornal.com.br. E um recado para você que está ouvindo o Durma Com Essa. O Nexo agora tem um canal no WhatsApp. Os canais são uma novidade da plataforma para distribuição de conteúdos, sem contato entre os membros e sem que a gente tenha acesso ao seu número. Clicando no link que está na descrição desse episódio, você se inscreve e recebe tudo que o Nexo publica ao longo do dia. Dá, inclusive, para ativar notificações para não perder nada. Ou então, só acompanhar as publicações na aba de atualizações do aplicativo. Da crise entre o bolsonarismo paulista e coronéis da PM, à condenação de Daniel Alves na Espanha, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Conrado Corsaletti, edição de texto e apresentação de Suzana Souza, participação de Marcelo Rubissec, produção de arte de Mariana Simonetti e edição de áudio de Victor Lopes. Termina aqui mais um Durma Com Essa. Sexta-feira é dia de extratos da semana. A gente traz para você as principais notícias do Brasil e do mundo dos dias mais recentes.